Eu sou Gleidson Moreira e este é o Fotogravando, o seu curso básico de fotografia online. Este material está sendo produzido com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do programa Cultura Presente nas Redes 2. Se você está chegando aqui agora, esta é a nossa aula de número 4. As aulas anteriores, número 1, número 2 e número 3, já estão disponíveis nos links que vamos deixar na descrição deste vídeo. E não deixe de já se inscrever no canal, ative as notificações para você ser avisado sempre que houver vídeos novos. Bom, neste vídeo vamos falar sobre composição fotográfica. Composição é a forma como você vai montar a sua fotografia, dispor os elementos aos quais você está fotografando dentro do quadro que é a tela, sua tela fotográfica. O fotógrafo, assim como o pintor, ele está representando alguma coisa que ele está vendo, alguma coisa que antes de existir na fotografia, de fato, já existe na mente dele. Então, a forma como ele dispõe os elementos dentro aquele quadrado, aquele retângulo que é a fotografia, é o que vai fazer a diferença entre a fotografia se tornar uma foto interessante, uma foto esteticamente considerada bonita, que muitas vezes você considera bonita e não sabe por quê. Mas, na verdade, isso tem a ver com a composição, com a forma como aquele fotógrafo escolheu dispor os elementos dentro da fotografia. E existem diversas técnicas, algumas delas, inclusive, remontam a antes da fotografia, são técnicas que eram utilizadas pelos antigos mestres pintores, e que os fotógrafos se apropriaram dessa mesma técnica e deram continuidade, mudando apenas o meio onde aquilo estava sendo aplicado. Das antigas pinturas, essas técnicas passaram a ser aplicadas nas fotografias. Vamos começar falando sobre os planos fotográficos, sobre foco. Quando você está fotografando, a sua câmera, ela lhe permite fazer foco manual ou foco automático, enfim, algum item, alguma coisa naquela paisagem, ou enfim, naquilo que você está vendo ali através do seu visor, ou através do seu LCD, alguma coisa ali vai ser o assunto principal da sua fotografia. E aí você vai dar foco naquele item. O que significa que aquele item vai estar recebendo a nitidez máxima em relação a todo o restante. Aquele é o principal. Só que a sua lente, ela tem, conforme nós já vimos no nosso vídeo número 2, que fala sobre equipamentos, ela tem uma profundidade que ela consegue atingir, é a chamada profundidade de campo. Então, a, a lente vai permitir um foco em determinada profundidade. E você vai fazer esse foco, você vai movimentar esse foco, pensando que a câmera está aqui fotografando e eu tenho um tanto de foco. Pode ser mais ou menos de acordo com a profundidade daquela lente, ok? Quanto maior for a abertura da sua lente, normalmente o foco é mais estreito. Se você abre bastante, vamos lembrar daquelas lentes que têm uma abertura maior, vamos pensar numa 1.2, uma 1.4, enfim, lentes de abertura grande, vamos pensar numa 1.2, que ela deixa passar muita luz, uma lente bem clara, vai ajudar você a não precisar de um ISO alto, vai ajudar você a não precisar de uma velocidade tão lenta, você vai poder trabalhar com a velocidade mais alta, com o ISO mais baixo, nós já falamos sobre isso, ok? E essa lente, ela tem uma abertura bem grande, só que a abertura maior vai trazer também um range menor de foco, ok? Então você vai acabar tendo que acertar muito esse foco e somente aquele trecho curto está focado e o restante ela vai desfocar. A esse desfoque que acontece, é muito comum, por exemplo, você fotografa uma pessoa e o fundo aparece todo borrado. Isso é possível quando você tem uma lente com uma abertura bem grande. Se você utiliza uma abertura bem grande, isso vai acontecer. Existem lentes que têm uma abertura tão grande que se você vai fotografar uma pessoa e foca, por exemplo, na ponta do nariz, as orelhas que estão bem próximas elas já aparecem desfocadas. Então, quanto maior for a abertura que você estiver utilizando, menor é o espaço de foco que você tem e o restante vai desfocar. A esse desfoque nós chamamos de bokeh. É um termo técnico, clichê, que se utiliza para esse desfoque. E a aparência desse bokeh também é afetada pela qualidade da sua lente e a quantidade de paz mesmo que ela tem ali ao redor do obturador, né? Então,
A sua lente vai definir muito em relação ao que você tem de foco. Se você não estiver utilizando uma abertura tão grande naquele momento, é provável que você consiga focar mais coisas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo, você vai fotografar uma família onde você tem pessoas na frente, pessoas atrás, pessoas no meio. Se você, naquele momento que você tem diversas pessoas e cada uma de repente está mais à frente um pouco que a outra, etc., um time de futebol, se você estiver usando uma abertura grande demais, você vai ter dificuldade de focar, que de repente você consegue colocar foco nas pessoas que estão na primeira fila e as pessoas que estão na segunda fila já começam a aparecer desfocadas, borradas. Então é interessante você controlar essa abertura, lembrando que uma abertura grande demais ela é muito boa, ela ilumina muito, porém ela vai reduzir o quanto você consegue colocar de foco. E aquele desfoque natural que acaba acontecendo atrás do objeto acaba trazendo uma maior atenção do seu, do seu espectador, daquele que está vendo a sua fotografia depois, para o objeto fotografado. Então, trabalhar de maneira correta a, o campo de foco da sua lente é algo que você precisa praticar. Já propondo um exercício logo de início, pegue a sua câmera, veja qual é a abertura máxima que ela consegue fazer e veja o quanto ela consegue dar de foco e se ela consegue já desfocar alguma coisa ao fundo. Para quem está fotografando com celular, os celulares mais modernos já trazem aplicativos para fazer isso, para disfarçar dessa maneira. Independente da abertura que ele tenha, ele acaba de uma maneira simulada, utilizando software, focando algum determinado assunto e desfocando o que ele considera que seja o fundo. Só que quando você faz isso via software, com o próprio aplicativo definindo o que é principal e o que não é principal, muitas vezes ele erra. Se você faz manualmente, voltando a dizer, nós estamos fazendo esse treinamento inteiro pensando em fotografar no modo manual, sempre que possível com foco manual, a chance de você errar é muito menor porque você está escolhendo, ok? Faça essa experiência. Pegue a sua câmera, coloque na maior abertura possível e experimente trabalhar o foco. E aí nós vemos já uma questão de planos. Por que falamos em plano? Vamos voltar ao exemplo de fileiras de pessoas. Ok? Você tem uma família grande, você vai fotografar num teatro, onde de repente vai fotografar o público. E aí você tem pessoas na primeira fileira, na segunda fileira, na terceira fileira. É o que nós chamamos de primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Às vezes o que você quer que apareça está no segundo plano e o que está na frente vai ficar borrado, desfocado. E você tem que trabalhar o foco manual para que vá focar exatamente em quem está na segunda fileira e não na primeira. Às vezes você quer que o foco esteja em primeiro plano, ou seja, aquelas pessoas que estão na primeira fileira que não serão vistas. Trabalhe isso, experimente fotografar, escolha um ambiente para fotografar, coloque a maior abertura possível e faça fotos focando no primeiro plano, no segundo plano. Quanto mais distante o primeiro plano do segundo plano, vamos dizer novamente a questão de pessoas uma à frente da outra. De repente você está fotografando músicos no palco. O cantor está bem na frente, o baterista está lá no fundo. Se você colocar uma abertura bem grande, quando você fotografar o cantor, o baterista que está lá atrás vai aparecer desfocado. E de repente você quer fotografar o baterista. Você vai fazer foco nele e o que vai acontecer? O cantor vai automaticamente ficar desfocado. Faça essa experiência de fotografar em primeiro plano e segundo plano. Quando o segundo plano está mais afastado do primeiro, a tendência é que haja sim um desfoque com mais facilidade. Ok? Faça esse teste, experimente e comente, deixe aqui nos comentários como foi a sua experiência em relação a primeiro plano, segundo plano e modificar o foco e fazer o foco manual. Isso é uma das formas de você compor a sua fotografia, é uma das formas de você criar a sua fotografia. Vamos falar agora sobre uma outra técnica de composição chamada de proporção áurea e regra de terços. Existe na matemática e desde a época dos antigos pintores a teoria de que existe na natureza uma determinada proporção que pode ser expressa matematicamente e que seria a proporção da perfeição. Isso se aplica na pintura, se aplicava nas pinturas e gravuras, enfim, através da divisão daquela tela em terços iguais, a conhecida regra dos terços. Então, quando você divide de maneira igual a sua tela em 3/3, sejam 3/3 horizontalmente ou verticalmente, você acaba tendo uma divisão perfeita. Acontece
que muitas das vezes o amador, o iniciante, ele tem uma tendência de sempre colocar o objeto fotografado, o assunto da fotografia, sempre bem no meio, cravado ali no meio. É o que a gente brinca que é a síndrome do alvo, está sempre no meio. Pois bem, não é isso que esteticamente vai agradar aos olhos, até porque nós temos toda uma herança de pintura e gravura sendo feita com a técnica da regra dos terços, pensando na proporção áurea. E aí, o que você tem que pensar é tentar colocar o seu assunto fotografado nos pontos de interseção destes terços. Algumas câmeras facilitam isso. Você tem a possibilidade de ir lá no menu da câmera, ativar uma possibilidade chamada grid ou grill, dependendo da câmera que você tem, ou grade, linhas de grade, e ela já vai mostrar a sua tela com a divisão entre os terços na horizontal e na vertical. Essa divisão já vai facilitar e ajudar a você a posicionar o assunto fotografado. Algumas vezes você realmente precisa, como nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora, eu estou bem centralizado em relação aos terços. Mas numa fotografia, pensando em um resultado mais artístico, experimente posicionar o seu assunto fotografado nas interseções entre esses terços, ok? Esses pontos são chamados de ponto de ouro, ok? Então você acaba tendo 4 pontos de ouro na sua tela, digamos assim, na sua fotografia. É o ponto superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito. Experimente em compor fotografias em que o principal da paisagem, enfim, o fotografado que você está fotografando em meio à natureza, a pessoa que você está fotografando na rua, enfim, esteja posicionado não no centro, de uma maneira monótona, mas você experimente posicioná-lo através da manipulação da câmera, óbvio, né? Você não vai mudar a pessoa, você se movimenta, movimenta a câmera, e você vai posicionar o tema em um desses pontos de interseção, chamados pontos de ouro. Trabalhe isso no dia a dia e você vai começar a produzir fotografias que as pessoas vão olhar, achar bonita e não vão saber dizer por que acharam bonita. Porque é uma coisa que está tão no subconsciente de todos, que já estão acostumados com décadas, séculos de pinturas utilizando dessa técnica, e as pessoas simplesmente não sabem por que acharam bonito, mas na verdade, quem fez sabe que fez utilizando dessa técnica, que já está lá no subconsciente de todos. Um outro fator a se pensar é assim, você tem a leitura que se faz de uma imagem é a mesma que se faz de um texto. Então, nós ocidentais vamos ler da esquerda para a direita uma imagem. A tendência é a gente ler de cima para baixo e da esquerda para a direita, exatamente como a gente lê um livro, como a gente lê um texto. Nos orientais, obviamente, que acaba sendo diferente, porque eles têm outras formas de escrita, então o cérebro deles também está já condicionado a ler da direita para a esquerda e, por consequência, também às vezes lê de baixo para cima. Enfim, é uma questão cultural. Mas, de uma maneira geral, nós, ocidentais, vamos fazer a leitura da esquerda para a direita e normalmente de cima para baixo. Com um fator muito importante. O nosso cérebro sempre vai olhar primeiro para onde está mais claro. Vamos pensar, você está fotografando e nesta fotografia existem lugares mais escuros, lugares mais claros, objetos, pessoas, enfim, onde de repente você tem um lugar que tem uma sombra e do outro lado tem um lugar ensolarado, mais colorido, enfim, do outro lado cores mais frias, enfim. A tendência do cérebro humano é acabar dando um foco maior, dando uma atenção maior, um foco maior naquilo que está mais claro na fotografia. Ok? Então, na hora de compor a sua fotografia, pense nisso. Se você vai fotografar uma modelo, por exemplo, e uma série de pessoas, de repente uma está usando uma roupa mais clara do que as outras, a tendência é que o olhar do observador vai primeiro para aquela que está com as roupas mais claras. Lembrando que existe sempre essa possibilidade de você posicionar justo essa pessoa que vai chamar mais atenção em um dos pontos de ouro, por conta disso a sua fotografia vai parecer mais equilibrada, ok? Já que estamos falando sobre cores, vamos falar sobre conhecer cores. Existem estudos já sobre
Existe um grande estudo já sobre cores, onde se você pesquisar, você pode pesquisar mais a fundo sobre isso na internet, você vai encontrar a roda de cores, onde você tem lá toda a explicação sobre quais são as cores que são complementares, quais são as cores que são opostas, e tudo isso você pode utilizar para compor a sua fotografia, seja com os objetos que estão no ambiente, ou se você for uma fotografia através de estúdio, uma fotografia com modelos, enfim, você pode utilizar, sim, montar o seu cenário fotográfico utilizando a questão das cores complementares, as cores suplementares, enfim, as cores que são opostas. Pense nisso em utilizar as cores a seu favor para tornar a sua fotografia mais interessante. Lembrando que você vai utilizar isso, vai utilizar o seu conhecimento de foco seletivo, você vai utilizar o seu conhecimento de planos fotográficos e também procurar obedecer a regra dos terços. Lembrando, quando estamos falando sobre uma questão artística, não tem regra, não existe receita de bolo. Você pode conseguir resultados muito bons não obedecendo nenhuma dessas regras, mas a tendência é de que se você seguir essas regras, os espectadores que vão ver a sua fotografia, os observadores, já terão algum condicionamento anterior a imagens que obedeçam a essas regras. Utilize-as, experimente. Então, vou propor aqui mais um exercício. Experimente compor com os seus objetos que você tem em casa. Componha um cenário onde você vai fotografar com objetos que você tenha, com enfeites, roupas, enfim, o que você tiver em casa, pessoas com roupas diferentes. Faça uma composição qualquer fotográfica e tente alojar esses objetos, essas pessoas, observando a questão das cores, observando a questão do que é mais claro, do que é mais escuro, observando onde tem mais luz, onde tem menos luz e tentar enquadrar isso dentro da regra dos terços, dentro da proporção áurea e colocar o objeto fotografado, aquilo que você quer em destaque, com foco no ponto de ouro. Observe se com isso a sua fotografia não vai parecer mais profissional do que pareceria apenas com a pessoa centralizada. Muitas das vezes você coloca elementos secundários ou elementos guiando o olhar da pessoa para alguma coisa especificamente. É o que nós trabalhamos também com ponto de fuga. Isso se utilizava também na pintura. Por fim, eu quero falar com você sobre repertório. Mais do que entender de técnica, conhecer de equipamento, conhecer sobre as regras de composição, entender dos equipamentos de iluminação, das iluminações possíveis, mais do que tudo isso, a fotografia, antes de acontecer na máquina, antes de acontecer no digital, no sensor, no clique que você faz, ela acontece aqui. Ela vai acontecer na sua visão, no olhar do fotógrafo. E como trabalhar o olhar do fotógrafo? Como apurar o olhar do fotógrafo? Essa mente criativa que o fotógrafo precisa ter. Isso passa por repertório. Você precisa ver fotografia, mas não é ver de uma maneira cotidiana, despretensiosa, não. Ver de uma maneira crítica, analítica, observar outros fotógrafos. Então, o convite que eu queria fazer é que você passasse, a partir de agora, observar o trabalho de outros fotógrafos. Sejam fotógrafos que você tem contato no dia a dia e que de repente publicam os trabalhos nas redes, sejam exposições de fotografia, frequentes exposições de fotografia, vá ver o trabalho de outros fotógrafos que trabalham com arte. Livros de fotografia, revistas de viagem, por exemplo, tem sempre excelentes fotos. Às vezes fotografia de jornal, fotojornalismo. Vá observar de uma maneira crítica a fotografia que está ali, de uma maneira atenta, de uma maneira mais intelectualizada, de uma maneira mais racional. Você não está apenas olhando aquela foto. Não, você vai olhar os detalhes. Veja como ele posicionou os elementos. Veja como aquele fotógrafo que fez aquilo ali, como ele trabalhou a questão do claro e escuro, de luz e sombra, como ele trabalhou a questão do foco, o que está focado, o que não está focado. É importante que, se você quer melhorar o seu olhar como fotógrafo, melhorar as suas fotos, você precisa ver mais fotografia, ver mais trabalhos fotográficos. Procure saber, às vezes a sua cidade tem alguma exposição fotográfica, tem algum museu de fotografia, vai lá visitar, de repente você nunca tinha ido antes.
é a oportunidade. E agora, sabendo de tudo que você sabe, que você assistiu nessas nossas 4 aulas, vá lá olhar com o olhar do fotógrafo. Olhar cada fotografia, a composição que foi feita, tente imaginar qual foi a técnica que ele utilizou ali, que tipo de iluminação é aquela que ele fez. Se existe a possibilidade, é, adquira livros de fotógrafo. É muito comum os fotógrafos de viagem lançarem livros com essas expedições fotográficas. Nós temos fotógrafos de arte também, trabalhos de fine art. Muitos lançam, temos grandes nomes da fotografia no Brasil. Grandes nomes da fotografia mundial são brasileiros. E, claro, fotógrafos também de outras décadas. Procure ver fotografia do passado, fotografia do presente. Veja como era a fotografia nos séculos anteriores. Observe como muitas pinturas têm a mesma divisão, a mesma composição que muitos fotógrafos vêm utilizando desde o início da fotografia, desde que a fotografia foi criada, lá na época do daguerreótipo ainda. Observe como os fotógrafos se utilizaram, das técnicas que os pintores utilizavam. Observe a fotografia ao seu redor, sempre com esse olhar perspicaz, esse olhar agora com conhecimento técnico, com conhecimento de composição, com conhecimento de iluminação. Observe como os fotógrafos têm utilizado esse conhecimento. Ver fotografia vai te trazer repertório para que você possa, a partir desse repertório, criar também as suas próprias fotos. Vou propor um exercício também. Quero propor mais um exercício para você. Procure recriar fotografias. Se você viu uma fotografia interessante da sua cidade, você abriu um jornal local e viu uma fotografia de algum lugar, você viu algum guia de viagem mostrando a sua cidade, mostrando lugares, e são fotos bonitas. Tente recriar, para fins didáticos. Você não está plagiando ninguém, porque você não vai lançar isso como um trabalho seu. Mas vai lá para você poder exercitar. Tenta recriar aquela fotografia, tente recriar elementos daquela fotografia, para que você possa praticar. E sempre fotografe cada vez mais. Não perca a oportunidade de fotografar. Quanto mais você fotografar, maior é a chance de você desenvolver as suas habilidades e se tornar um fotógrafo cada vez melhor. Desejo a você muitas fotografias boas, que você tenha muito prazer na fotografia e que ela possa lhe trazer muitos bons momentos. Registrar cada vez mais bons momentos. É isso. Muito obrigado.